Então, vamos falar o nosso estudo de caso de hoje. Vai ser um homestaging de luxo. E, gente, para quem não sabe ainda o que é a decoração imobiliária é um nicho da decoração, do design, da arquitetura de interior que atende o mercado, tá? Imobiliário, ou seja, os imóveis, os apartamentos, as casas, né, que vão para o mercado imobiliário, vão ser vendidos ou alugados, eles primeiro têm que ser fotografados para eles irem para os portais na internet, que hoje é o primeiro contato, né, de quem está procurando imóvel com a vitrine imobiliária, e ali ele encontra N possibilidades, milhares, né, milhões de imóveis, como a gente tem em alguns portais aqui no Brasil. Então, é um nicho gigantesco e a gente está começando aqui a falar sobre essa grande oportunidade para arquitetos, designers, decoradores, ou para quem já é do segmento da decoração, né, e quer aproveitar essa oportunidade para ingressar e atuar nesse nicho, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai mostrar aqui para vocês. Primeiro, uma coisa importante que a gente tem que aprender quando a gente está lidando com esse nicho específico, que é esse segmento do mercado imobiliário, é a gente saber que os imóveis, eles são classificados, tá? Divididos, organizados em padrões. E esse padrão é o padrão da construção com alguns outros elementos. Então, a gente ouve assim, esse imóvel é de médio padrão, esse imóvel é de alto padrão, mas o que isso significa? Então, a gente tem padrões de imóveis desde o baixo até o alto, até o luxo, né? E não é só o valor em si do imóvel que faz ele ser o imóvel de luxo. Tem outros conceitos que envolvem para essa avaliação, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho só para vocês entenderem o seguinte. A gente vê alguns casos, né, e agora no mercado, já está tendo uma movimentação de startups, de imobiliárias, a fim de quê? De melhorar o portfólio de imóveis deles, né? Afinal de contas, todo mundo quer uma casa melhor, uma casa mais bonita, mais agradável, enfim. A decoração está em alta, a casa está em alta e os grandes, né, os tubarões do mercado estão vendo esse nicho também, tá? Mas como a coisa ainda está começando, ainda tem espaço para todo mundo. Então, vamos lá. O que faz a gente avaliar esse imóvel dentro desses padrões? A gente pode ver não só o valor em si do imóvel, mas o que ele tem de conforto no sentido de conforto térmico, por exemplo, né? Se é num lugar frio, se tem aquecimento, se é num lugar quente, se tem ventilador de teto, que seja ar-condicionado central, ar-condicionado de janela, tudo que vai envolver o conforto que vai ser gerado para aqueles moradores ali. Então, o que a gente vai identificando como o que agrega a esse valor para a gente classificar esse padrão desse imóvel? A qualidade do material de fabricação daquela construção, né? Afinal de contas, qual foi o método construtivo? Tudo isso também é levado em consideração. A qualidade do acabamento, dos acabamentos de um modo geral, os pisos que foram usados ali, né? Principalmente também nas áreas comuns, tá? Quando a gente avalia isso, a gente está avaliando o edifício, o condomínio, tá? E aí a gente vai e percebe qual é a qualidade desse acabamento, que tipo de padrão é esse acabamento, né? É um padrão mais simples, é um padrão médio, é um padrão mármore para todos os pisos, então a gente consegue classificar, né? Mesmo esteticamente, sem você saber muitos detalhes sobre aquele piso, sobre como aquele imóvel, né, em que patamar que ele está. E outro item que está incluído também para a gente fazer essa avaliação
é o design, ou seja, ergonomia, né, as alturas, as proporções da parte funcional da cozinha, do banheiro, enfim, com o ser humano, né? Isso é ergonomia, a gente adequar as medidas corretas para a gente ter o menor esforço, para a gente evitar problemas de saúde, inclusive, né? Na postura e tudo mais. Então, ergonomia é muito mais que isso, mas em poucas palavras eu explico para você assim. E também o design está incorporado ali no sentido dos itens de decoração. Cortinas, persianas automatizadas, enfim. Os revestimentos em si, um papel de parede, né? Tudo isso. As texturas, tudo que está harmonizando esse projeto, tanto o projeto de interior como o projeto da arquitetura desse edifício ou desse condomínio. Então, isso tudo tem que estar batendo, tem que estar alinhado, né? Não adianta eu ter um imóvel, ele não é um imóvel de luxo se ele está num edifício que é de baixo padrão. Não adianta, não existe essa proporção, né? Não adianta você investir milhões num imóvel que ele está localizado num bairro onde não existe aquele padrão ali. Então, aquele imóvel, ele nunca vai ele nunca vai atingir um valor muito alto pela localização dele. E isso é parte importante e essencial que o profissional da decoração imobiliária domine. Ele tem que ter esse entendimento de que o imóvel não é uma caixa por dentro. Ele pertence a algo maior. Ele pertence ao edifício, ele pertence ao condomínio, ele pertence ao bairro, né? E isso faz com que esse alinhamento faça, né? Quando isso tudo está alinhadinho, esse preço de mercado é real, é equilibrado, né? Tá certo? Então, eu vou continuar falando, só para finalizar, outros itens que fazem essa conclusão desse padrão do imóvel, que a gente pode levar em consideração. Por exemplo, tecnologia, né? Automação residencial, automação predial, porque, por exemplo, num edifício, a parte de monitoramento de câmeras, portões, né? Toda a vigilância, inclusive bombas, né, caixa d'água, cisterna, enfim, toda essa funcionalidade que muitas vezes a gente mora num lugar, nem sabe exatamente como funciona. Então, existe todo um aparato, né, toda uma tecnologia envolvida para a casa funcionar, tá? E isso também vai espelhar exatamente o que esse imóvel, o padrão desse imóvel, tá? Então, não adianta a gente botar uma mega ducha num edifício que não tem, por exemplo, um chuveiro, uma água, um aquecedor, né? A gás, por exemplo, que é um benefício desse imóvel, e a gente vai falar sobre esses benefícios depois. Mas é importante que a gente entenda que tudo isso faz parte, tá? Para chegar a um consenso desse padrão, tá bom? Vamos lá. Pode continuar. Não, você concluiu essa parte? Concluí. Gente, então agora vocês vão ver aonde que a nossa metodologia ela se diferencia, tá? A Ana trouxe aqui vários aspectos que são de conforto, de design, que identificam o que é um imóvel, em primeiro lugar, o que vai considerar que é um imóvel de alto padrão, tá? E aí agora eu vou falar mais da parte imobiliária. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que identificar, qual é a localização desse bairro? Então, antes da gente avaliar o padrão estético do imóvel, a gente tem que saber qual é o padrão financeiro, quanto que vale um apartamento naquela determinada região, tá? E aí, depois eu vou dar algumas dicas, agora eu vou dar algumas dicas
de itens que são itens exclusivos que caracterizam um imóvel que é de alto padrão, tá bom? Então, papel e caneta para vocês poderem anotar e vocês identificarem quando vocês estiverem lidando com um imóvel com mais exclusividade. Imóvel que tem 1 ou 2 apartamentos por andar, tá? O imóvel de alto padrão ou, né, luxo, ele tem vagas de garagem. Ele não tem uma vaga de garagem, ele tem no mínimo 2 vagas de garagem para mais, tá? Quanto mais vagas de garagem, geralmente a tendência é que um padrão desse imóvel seja ainda maior, tá? Outra coisa, segurança. Quais são as características, tá, desse prédio em termos de segurança? Por exemplo, ele tem porteiro 24 horas? O alto padrão, ele tem porteiro 24 horas. Geralmente, esse padrão, ele se equipara muito quando a gente também, tentando relacionar aqui a hotelaria. Quanto mais funcionários tem no hotel, melhor vai ser o serviço que vai conseguir oferecer. Tenta olhar um pouquinho aqui para cima. Você olha para baixo, parece que o olho está fechado. Então, dentro da hotelaria também é assim. Quanto mais funcionários, quer dizer que o padrão, que aquele hotel tem mais estrelas. Por quê? Porque quer dizer que vai ter um serviço melhor. Então, dentro de um condomínio de luxo, seja de casas ou seja de apartamentos, tem que ter um número maior de funcionários. Por quê? Porque isso quer dizer que a qualidade do ambiente que as pessoas que moram ali vai ser melhor. Que ela vai ter uma pessoa para ajudar ela com o carrinho na hora que ela chegar com as compras, que vai ter um funcionário para abrir o elevador, né? No caso de uma pessoa que tenha mais idade, enfim. E nos imóveis de luxo, né? Nos mais modernos, né? O elevador até já tem aquela porta de correr automática, porém, em alguns imóveis antigos ainda é aquela porta que o porteiro faz esse serviço de hotelaria, né? De abrir a porta, carregar, ajudar. Em alguns casos, existe também manobrista para o carro, tá? Um outro item de segurança, gente, que vocês podem ver, vocês podem identificar em imóveis de alto padrão e de luxo, por exemplo, pode ser portas blindadas. Tanto na entrada principal como nos apartamentos. Isso é uma característica de um imóvel de alto padrão e luxo. Por quê, gente? Porque esse público demanda esse tipo de padrão de atendimento. Porque é isso que ele está acostumado no dia a dia dele, nos restaurantes que frequenta, no shopping que frequenta, onde tem manobrista. É uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo e, por isso, ele se preocupa do prédio ser blindado, se não vão invadir o apartamento, se não vão invadir o prédio, tá? Então, são o que a gente explica, né, dentro da nossa metodologia, também são esses gatilhos mentais que a gente aciona através da decoração imobiliária quando a gente mostra em poucas imagens todas essas características e esses benefícios. Por quê? Porque como stager, você também entendendo o valor disso, pode colocar uma foto da entrada do prédio mostrando a porta blindada. Porque isso é algo que vai diferenciar esse imóvel e que vai fazer com que esse possível comprador ele se interesse por esse imóvel, porque ele vai ver em poucos segundos esse tipo de diferencial, tá? Uma outra coisa que é legal que tem também é box na garagem, que a gente chama de box, mas pode chamar também de depósito. Que são locker.
ou locker, né? Que são esses pequenos espaços de armazenagem. Então, ele não enfia tudo dentro do quarto na dependência, né? Dependência de serviço. Por quê? Porque geralmente ele tem uma funcionária que dorme. Então, ele não vai fazer o quarto de serviço um depósito. É um quarto mesmo que uma pessoa vai dormir ali. Faz sentido isso para vocês, Ana? Estou falando alguma besteira até aí? Não. Uma outra característica, qual é a vista que esse imóvel tem? Nesse caso aqui, desse imóvel de luxo que nós fizemos, tem uma vista espetacular, que é praticamente um quadro, né? Uma vista para uma obra de arte, porque justamente a gente consegue ver aí no fundo, isso não é montagem, tá, gente? A gente consegue ver aí no fundo o Museu MAC, que é uma obra de Oscar Niemeyer, caso vocês não conheçam. E tem outras características, eu falei assim, de uma maneira geral, né? E aí tem essas outras características que já vão ser dentro do imóvel, né? O tamanho da cozinha, se tem uma suíte master. Aqui a gente colocou algumas características, ó. São 4 quartos, sendo que tem 2 suítes. Por quê? Quanto mais suítes no imóvel, a tendência também é desse padrão aumentar. Por quê? Porque quanto maior o padrão, mais a pessoa vai querer um espaço para ela, maior exclusividade, tá? Maior exclusividade para os espaços. Então, por que é importante você, como stager, saber disso? Porque em alguns casos é possível você conseguir, com poucas alterações dentro da manutenção dali do imóvel, dentro do design, da arquitetura desse imóvel, você botar mais uma suíte. A gente fez esse trabalho há pouco tempo. Esse a gente não mexeu nisso, né, Ana? Porém, é possível em alguns casos. Isso é o tipo de intervenção que aumenta o valor percebido desse imóvel, tá? Uma outra característica que é bem interessante vocês saberem, não tem nada a ver com design ou decoração aqui, Ana, mas a gente está falando aqui de gatilhos, então tem um gatilho mental. Vou até fazer uma indicação aqui para vocês, gente. Esse livro aqui é um livro bem bacana, Venda à Mente, Não ao Cliente, bem específico para falar sobre essas características que são subliminares, que é algo que a gente trabalha muito dentro da decoração imobiliária, tá? E aí tem um gatilho que é o gatilho do pertencimento. Então, muitas vezes, quando é vendido um imóvel de luxo, é comum que o corretor ele fale quem que mora naquele prédio para o prospecto, para o possível comprador. Ah, não, é porque nesse condomínio tem muitas pessoas que moram da justiça. Exemplo. Ah, é um condomínio onde moram ministros e grandes empresários. Então, a pessoa que está buscando esse tipo de imóvel, ele quer pertencer a uma alta sociedade, vamos dizer assim, tá? Em grandes partes, na maioria dos casos, tá bom? Ana, fiz minha intervenção aí. Espero que eu não tenha demorado mais do que eu... Bem, então voltando, gente, que eu tô doida para analisar a estética e as intervenções que a gente fez e sugeriu nesse imóvel aqui, com essa decoração imobiliária, com essa montagem, né, dessa cenografia desse apartamento de luxo. Mas antes eu quero fazer um parênteses no seguinte sentido. Muitos e a grande maioria dos profissionais que atuam no segmento de decoração de interiores, design, arquitetura, né? A gente quer fazer o melhor para aquele cliente, a gente quer fazer o melhor dentro do orçamento que ele propõe, mas não é comum a gente associar o investimento que ele vai fazer na decoração com o padrão do imóvel. E por que eu estou chamando atenção para esse tipo de observação, né? Para esse tipo de detalhe, que é um detalhe bem importante.
Porque quando a gente propõe algo, alguma intervenção, algum projeto, né, de melhoria, de decoração que seja, se a gente propõe algo que esteja acima daquele padrão, né, numa eventual venda, aquele valor investido ali, ele some, tá? Ele não agrega valor ao imóvel em si. Então, a gente vê a decoração como um investimento que esse proprietário pode fazer. E a gente ajuda ele a chegar numa matemática para que ele não fique, né, e não construa o que a gente chama de um elefante branco, que, na verdade, no momento, né, no momento de, vamos dizer, caloroso, da vontade, do desejo de melhoria, de transformar naquela situação e tal, ele acaba investindo demais e depois, numa venda a médio prazo, a longo prazo, aquele valor investido ali, ele some, ele não agrega valor ao imóvel em si. Então, tudo que é físico, tudo que é construído, tá? Fica com o imóvel. Então, teoricamente, tudo que você investir a mais naquele imóvel vai ficar ali e você não tem como tirar os pisos, você não tem como tirar as instalações, né? E até fica ruim quando você resolve tirar a máquina do ar-condicionado central para levar para o outro apartamento. Isso fica inviável, entendeu? E a gente tem que pensar exatamente para a gente propor ao nosso cliente, e isso é hoje o meu diferencial. Porque quando eu proponho algo para ele, eu intrinsecamente já estou pensando nessa matemática. E ele fica muito grato por eu dar esse tipo de informação para ele, porque ele não tem uma noção de qual o valor que ele deve investir ali, tá? Então, isso é uma característica do consumidor, tá? Desse novo caminho que está se abrindo aí, nesse novo perfil de consumidor mais sustentável, tá? Mais racional no sentido de justificar as decisões de compra dele. E ele que é exatamente um profissional que vai dar esses parâmetros para ele. Então, ele me pergunta: quanto você acha que eu deveria investir ali? Não é quanto, não sou eu que pergunto para ele, quanto você tem disponível para investir aqui? Porque eu consigo, tá, avaliar esse padrão e, com a minha criatividade, fazer um projeto que esteja proporcional. A gente chama isso da matemática do staging. A decoração como um investimento, na verdade. Então, a gente equaliza isso e eu faço esse projeto, eu crio esse projeto de uma forma com impacto visual, mas sempre pensando no investimento que ele está deixando ali. Então, a gente vai na parte física até um patamar. O que ele quiser agregar de design, de obra de arte, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso é facilmente retirado numa eventual venda, tá? Agora, tudo que é parte física, integrante desse imóvel, ele vai ficar. E, consequentemente, o que ultrapassar esse padrão é como se você tivesse literalmente rasgando dinheiro. Então, esse tipo de profissional, com esse tipo de entendimento sustentável e racional, né, está ganhando mais confiança, está ganhando mercado, tá bom? Beleza? Então, já dei o meu recadinho aqui, vamos passar para analisar esse apartamento aqui e a gente vai ver quais foram as intervenções. Eu falei da vista, né? Eu falei da localização, falei da vista. Falou da vista. Tá. Então, vamos lá. A gente já identificou que esse imóvel era um padrão luxo pelas características do prédio, 2 apartamentos por andar, um apartamento por andar, 2 elevadores, 3 vagas na garagem, uma vista deslumbrante, um apartamento de mais de 250 metros quadrados. Então, todas essas características, né, vão classificar esse imóvel como um imóvel de luxo.
E esse imóvel, o proprietário chamou a gente porque ele queria vender, porém, ele estava percebendo um estado muito degradado desse imóvel, que acabou ficando em desuso, porque esse proprietário vivia em outro estado, trabalhava em outro local, tá? E com o passar do tempo, gente, as coisas vão envelhecendo, né? Não só os imóveis, todo mundo também vai envelhecendo e a gente precisa dar uma recalchutada de vez em quando. O imóvel também. E muitos proprietários não fazem isso com frequência e também não têm essa consciência. Daí também um outro olhar desse profissional que pode estar ajudando esse proprietário a ver as qualidades desse imóvel e não deixar o tempo passar. Fazer sempre um investimento para manter ele atualizado, né? Pintado, renovado, tá? Para não deixar ele se degradar, ficar 15 anos, 20 anos sem fazer nada no imóvel e achar que quando ele for vender daqui a 20 anos, vai valer a mesma coisa do que quando ele comprou. Porque as coisas envelhecem, né? Os edifícios envelhecem e também as características do próprio bairro também vão mudando, tá? Bem, a partir disso, o que a gente fez? A gente fez uma avaliação nesse imóvel e a gente detectou, em primeiro lugar, os pontos fortes e os pontos fracos desse imóvel. E a gente vai mostrar para vocês aqui, se vocês concordam com a gente, tá? Olha, aqui para quem é arquiteto, designer, sempre gosta de olhar uma plantinha. Essa é a planta desse imóvel. Então, eu vou falar aqui como que ele era, tá? Ele tem uma varanda, que inclusive a gente propôs uma varanda gourmet, mas que não foi aprovado nesse escopo de trabalho, tá? Mas essa planta serviu também para a possibilidade, né, desse comprador vislumbrar e fazer algumas intervenções, tá bom? Então, ficou como uma planta comercial no empreendimento, num lançamento, né? Quem já pegou aquele folheto que no sinal, no farol, né? O lançamento imobiliário, geralmente eles entregam um panfleto com até um bookzinho, né? Dependendo, com uma planta e várias imagens desse edifício, né? Desse empreendimento. E geralmente existem plantas que vão demonstrar, né, visualmente quais são as características daquele imóvel. Então, nesse caso, a gente produziu também uma planta mais comercial, tá? Uma planta comercial com o layout, com o mobiliário, para ficar muito claro para quem, né, está vendo também e até vendo pela internet qual é a planta, né? Como que é dividido esse imóvel. Mas por que é interessante usar uma planta para um imóvel que já está pronto? Porque fica muito claro, assim, quando o imóvel ainda está em fase de lançamento, que é para a pessoa poder visualizar. Gente, a pessoa também que está na internet zapeando, quem já comprou ou alugou um imóvel sabe como é difícil também, quando a gente enquanto consumidor, a gente conseguir vislumbrar qual é a dimensão daquele imóvel só pelas fotos, porque as fotos são compartimentadas. Às vezes não tem as fotos todas de todos os ambientes. Então fica difícil, para ajudar a pessoa a vislumbrar, ela ter uma exata noção de qual é o tamanho daquele imóvel e da disposição, enfim. Isso ajuda também, é claro, que essa forma de apresentação mais comercial ajuda ela a sonhar. Não é a mesma coisa você fazer uma especificação, né, uma planta baixa técnica e colocar dentro da decoração imobiliária ou dentro do home staging, tá? Porque geralmente isso mais atrapalha do que ajuda, porque se a pessoa não consegue, o leigo, ele não sabe olhar a planta técnica com a mesma facilidade que os profissionais, né? Então, enfim, é por isso. Bem, e aí eu vou aproveitar esse gancho, porque muitas seguidoras, inclusive, perguntam para a gente se vale a pena fazer um projeto de interiores para ajudar na venda do imóvel. Veja bem,
O homestager, esse profissional especializado na decoração imobiliária, ele vai ter parâmetros, tá? Para criar estratégias inteligentes para acelerar a venda desse imóvel. Então, uma delas pode ser uma planta comercial, uma planta humanizada, um layout, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que todo projeto, todo serviço que se faz ali é um investimento. E a gente tem que avaliar se esse custo está dentro dessa matemática do staging, tá? Dessa matemática, dessa decoração para investimento. E o projeto, ele tem que ser incluído nesse valor. Então, por exemplo, muitas vezes não é jogo, não é legal, não vale a pena você fazer um projeto de interiores, até porque a decoração imobiliária, ela usa também o design, mas ela tem características próprias que fazem com que a gente crie um impacto visual, mas que também a gente atraia o maior número de pessoas. Então, a gente não pode ter uma decoração hiper personalizada, customizada, como normalmente é a metodologia do design de interiores, tá bom? Então, olha como é importante a gente determinar esse padrão também, para a gente ver qual é o público-alvo que vai se interessar pela compra ou pela locação desse imóvel, tá bom? É interessante por quê? Porque é a partir desse estudo que a gente vai justificar as opções, não só de projeto, mas de revestimento, de cores, tá? E todo o conjunto do próprio design do homestaging, das ambientações. E aí, a gente vê essa planta, né? Uma sala bem grande, de mais de 60 metros quadrados. E aí, a gente fez a integração da varanda com a sala, tá? Com o fechamento da varanda também envidraçado. Isso fez com que ampliasse essa sensação da sala, porque a varanda em si só, ela não era tão grande. Então, quando a gente integrou o piso, que era de mármore italiano, né? E aí a gente optou por essa continuação num padrão de porcelanato esteticamente similar ao padrão do mármore, a gente deu uma continuidade visual e a gente, com isso, ampliou a sala, tá? Então, essa, inclusive, foi uma das estratégias, uma das sugestões que a gente fez de diferenciação e de intervenção de obra, porque a decoração imobiliária, ela pode ser só a cenografia, a montagem de móveis, né, dentro daquele ambiente, mas também pode propor intervenções de retrofit, de renovação de espaço, do entendimento das funções dos espaços, né? Hoje a gente vê muito mais a sala integrada e não a varanda isolada. Hoje a gente tem a parte tecnológica, digamos assim, que disponibiliza para a gente esse envidraçamento da varanda num sistema fácil, né? Que pivota as placas de vidro e você também tem a abertura total. Então, você fica com essas duas opções. Ana, uma outra observação, que a gente fez uma opção na planta comercial de fazer uma cozinha gourmet, né? Ser uma varanda gourmet, na realidade, com os pontos já ali, já existe para a pessoa poder fazer. Essa varanda gourmet é algo prático, tá? Uhum. Não é uma coisa louca da cabeça que depois a pessoa vai ter um trabalhão para executar. Porém, não foi executada, por quê? Porque já era, a gente já estava executando o mínimo necessário para que esse proprietário conseguisse vender, tá? Isso é importante falar, que a gente tem que sempre estar alinhado com esse patamar,
para você não exceder e acabar rasgando dinheiro numa venda do imóvel, que não é esse o objetivo. O objetivo é trazer melhoria, mas você está dentro de um patamar de custo e fazer a menor intervenção com maior impacto visual, tá bom? E a opção do piso também, né? Se fosse, de repente, para uma decoração de morar, faria também o mesmo italiano, porém não faz sentido fazer um investimento tão alto, sendo que esteticamente, praticamente, ele ficou assim muito parecido. Exatamente. Né? E aí a gente vai começar a apontar aqui alguns pontos fortes e fracos desse imóvel, tá? Então, o primeiro deles era que realmente a varanda, né, ela não era integrada com a sala, ela tinha um outro tipo de o piso era de granito, ela não era fechada, não tinha persiana, tela solar que filtra, né, os raios solares para a sala. Então, todo esse tipo de benefício, tá, da decoração e do design, a gente sugeriu nessa proposta aqui. Então, olha só, o piso já era de mármore italiano, tá? E a gente sugeriu que a varanda fosse também um porcelanato esteticamente da mesma coloração para dar essa continuidade, tá bom? Ó, então aqui a gente vê esse pedaço da varanda e aqui a parte interior da sala, tá? Veja bem, uma outra questão que também a gente recebe muitas perguntas, inclusive de homestagers, né, que já estão atuando no mercado e ainda tem esse tipo de dúvida, tá? Qual é a dúvida? O imóvel, ele estava desocupado, quer dizer, não existia um morador ali, tá? E ele estava parcialmente mobiliado. Por quê? Porque como ele não usava esse apartamento, ali tinham alguns móveis, né, que ele acabou deixando, e até coisas antigas, coisas velhas, que tinham até que ser doadas, tinham que ser despachadas, tá? Mas que estavam ali. Quer dizer, o imóvel ele estava parado, fechado, só gastando dinheiro e ainda era praticamente um depósito em frente para o mar, com uma vista dessa, em frente ao museu do Oscar Niemeyer, e o cliente, o proprietário, só gastando um IPTU altíssimo, o condomínio e as despesas todas que um imóvel requer, tá bom? Então, para ele não fazia muito sentido ele ficar com esse imóvel parado. Então, ele tomou essa decisão, né, com a nossa ajuda, vamos fazer uma intervenção aqui que esteja dentro do patamar desse padrão, né, que seja algo, um investimento racional, tá? E não uma decoração mirabolante. Mas que ele fique agradável para nosso uso enquanto a gente não vender. Exatamente, e ele quis colocar ele, né, usável, para que ele também desfrutasse desse imóvel, porque do jeito que estava, não dava nem para ele viver ali em função, né, de opção mesmo. Ele vivia num imóvel muito melhor e ele não queria mais ficar naquele apartamento antiquado, que as coisas não funcionavam, o aquecedor não funcionava, tá? Uma série de questões, o ar-condicionado e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente renovou essa parte funcional do apartamento, tá? Revisão de ar-condicionado, revisão de parte hidráulica, troca de aquecedores, que eram aquecedores elétricos, a gente substituiu, tá? E aí a gente vai dar continuidade a esse projeto, tá bom? Então aqui vocês vejam que sofá, mesa de jantar, essa outra mesa redonda, que essa mesa era uma mesa era uma mesa lateral, só que aqui a gente teve que usar ela de uma outra forma. Então, esse cliente, ele já tinha muita coisa. A gente revitalizou, por exemplo, o sofá com novos tecidos, né? A gente mandou estofar e tudo mais. E a gente fez uma renovação geral em que sentido? Troca de lâmpadas para LED, tá? Atualizando essa decoração e esses spots, por exemplo.
Essas luminárias estavam antiquadas, estavam enferrujadas, estavam com lâmpada queimada. Então, a gente trocou, a gente substituiu para deixar a iluminação bacana, sem muitas criações, porque a gente sabe que a luz é importante para você demonstrar o imóvel, não só nas fotos que vão para os portais, para você produzir essas fotos, mas também numa visita física. Eu não posso impedir um visitante que está interessado na compra desse imóvel, porque já é 6 horas da tarde e ele não vai enxergar muito bem o imóvel, né? Porque não tem luz, você não consegue visualizar, a luz está fraca. A gente não pode correr esse risco, porque hoje, quando esse possível proprietário, né, esse prospecto, ele sai da casa dele e vai fazer uma visita no imóvel e chega lá e ele se decepciona, ele não quer mais comprar aquele imóvel. Então, a gente não pode correr esse risco. A gente tem que deixar o imóvel todo iluminado. Nada de fio pendurado no teto, tá bom? Beleza? Então, vamos, gente. Então, olha só. Ele era parcialmente mobiliado. E, para isso, a gente teve que, o quê? Reorganizar esse mobiliário para ele não parecer sem sentido, né? Então, a gente tem que dar uma organização para que crie-se um ambiente, você formate e a pessoa entenda que ali pode ser uma sala de 3 ambientes, mais a parte da varanda. É isso que a gente tem que fazer, esse visitante, mesmo ele pela internet ou fisicamente, entender como ele pode organizar esses espaços. Até porque, muitas vezes, quando o imóvel é grande, muitas pessoas têm dificuldade de visualizar esse layout. Onde é a melhor posição para televisão e tudo mais, tá? Então, mesmo que ele vá no futuro contratar um designer, e a gente espera que seja a própria Homestager que vai voltar e fazer esse trabalho de interiores, se ela tem a formação própria, não é verdade? Mas ele também, ali na compra, ele quer ter algumas respostas. E tá aí também uma oportunidade que nós, homestagers, temos, que é a consultoria com esse proprietário, investigando, né, procurando opções de imóvel. Então, nós, como homestagers, a gente pode fazer uma avaliação dessas opções, né? Para quê? Para facilitar e para ajudar esse cliente a definir e a decidir a compra dele com as nossas informações, tá bom? Bem, aqui é uma outra cena desse imóvel, onde a gente vê que, em primeiro plano, aqui a gente tem um ambiente. Aqui atrás, a gente tem um outro ambiente, tem até um projetor que ficou instalado no teto, tá? E aqui, basicamente, o que foi feito de intervenção foi a pintura, tá? Intervenção física. Foi a pintura e a troca das lâmpadas, tá bom? A parte da varanda, como eu falei, foi a troca do piso para integrar a sala com a varanda, a colocação da cortina de vidro e a colocação da persiana tela solar, que filtra esse sol, já que a gente está, né, numa situação solar que incide o sol ali na sala. E se ele ficasse sem cortina, né, prejudicaria o quê? Os estofados, as obras de arte e a madeira em si, porque o sol ele tende a queimar e prejudicar os itens, né, internos de uma casa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente já consegue ver o piso também nessa cor creme, tá? Dando essa continuidade aqui com a sala, tá bom? Nessa parede aqui, nessa meia parede, a gente deixou a possibilidade de instalação de uma possível bancada para um espaço gourmet no futuro dessa pessoa que estaria comprando. Então, isso é uma facilidade também
que numa possível compra, geralmente, esse prospecto, ele pergunta, aqui tem algum tipo de instalação? Será que daria para fazer uma bancada? Então, a gente também pode dar essas respostas para que esse cliente e o corretor esteja integrado dessas informações, né? Que ele esteja informado exatamente para poder responder prontamente essas dúvidas do possível comprador. Então, a gente vê até aqui comum, Ana, que esse padrão de imóvel, a pessoa que está interessada, ela já visitar com o próprio arquiteto, assim como a Ana faz muitas vezes já alguns clientes que quando estão pensando em comprar algum determinado imóvel, antes dele comprar, ele já pede o auxílio para ver se ele vai conseguir enquadrar, se ele vai conseguir adequar todas as necessidades dele para aquele determinado imóvel, tá? Isso aí é uma outra, um outro tipo de serviço que a gente oferece aqui, mas que está totalmente relacionado aí com a decoração imobiliária. Então, gente, olha só um outro detalhe. Para a gente fazer essa união, essa integração da sala com a varanda, então vamos falar aqui os pontos. O fechamento do envidraçamento da varanda, tá? Aqui tem vidro. A gente colocou a persiana, a rolô tela solar, que faz com que fique mais preservado, tá? Com a incidência do sol. E aqui, nessa meia parede, tá? Existia também, era revestida de granito. Para melhor integração, a gente fez uma pintura de cimento queimado dentro desse mesmo tom de bege, tá bom? E na montagem final, a montagem final com o mobiliário, aí sim é a cenografia da Casa Viva, onde você tem planta, onde está tudo no seu devido lugar. Para quê? Para que você tenha o maior potencial, né, visual daquele imóvel, estético, tá bom? Então, aqui, agora vamos passar para o antes e depois. Como a gente falou, ele usava de vez em quando esse apartamento e tinha parcialmente um mobiliário. Então, esse quarto aqui era o antes, tá bom? Luminária antiga, a cama, carpete, tinha o carpete e tinha o mobiliário com uma madeira bem escura, tá? Na nossa intervenção, o que é que a gente fez? A gente aproveitou o mobiliário que ele tinha, só que a gente clareou esse mobiliário, tá? A gente pintou de branco, laqueado, na verdade. A cor da parede, a gente sugeriu um baunilha para ficar levemente aconchegante. E trocamos a cortina, porque essa daqui, na foto, ela tá bem bacana, mas ela estava despedaçando, ela estava esfarelando de tão velha que já estava, tá? E aí, aqui a gente também fez alguma intervenção de pontos de iluminação, como essas arandelas laterais da cama, tá? Também trocamos uma coisa que é super importante, faz muita diferença no visual, são os acabamentos dos interruptores. Então, vocês vejam, gente, que isso daqui não é um projeto super elaborado de design de interiores. O que a gente fez aqui? Tiramos o carpete, que já estava muito surrado, e, geralmente, aqui na nossa região do Rio de Janeiro, as pessoas não gostam do carpete, tá? E a gente trocou pelo piso vinílico amadeirado, que é um piso que tem uma característica mais comercial aqui na nossa região, tá bom? Com isso, esse quarto ele ficou mais claro, né? Não só por causa da iluminação, mas com a cortina correta, o mobiliário mais claro também, e ao mesmo tempo ele tá aconchegante no sentido da madeira do piso, que trouxe essa sensação de acolhedor, tá? Mais do que tudo num quarto, o que o homestager ele tem que se preocupar e ele tem que fazer? A cama, vestimenta da cama, tá? É muito importante, porque quando você entra num quarto, mesmo que esse futuro comprador, ele não vai comprar aquela cama, mas a cama
ela ambienta, ela humaniza aquele espaço. E o fato também da cama estar ali é uma forma dele entender o tamanho do quarto. Porque se ele tem uma cama king ou uma cama queen, ele entende que ele vai poder usar essa cama, que é o que, né, a grande maioria dos quartos de casal hoje acaba sendo uma opção também, a cama queen ou a cama king, né? Nesse padrão mais generoso, digamos assim. Beleza? Então, aqui, esse ambiente era o centro da casa. Quer fazer uma observação, que aí eu estou falando um pouco mais de planta em termos de valorização imobiliária. Eu não sei se tem foto, se chegou a botar a foto do banheiro, mas esse quarto faz parte de uma suíte master. Então, o que caracteriza uma suíte master? Primeiro, que é um quarto mais amplo do que os quartos convencionais. O que você chama de quarto convencional? O quarto agora que é feito pelas construtoras, uma média de 10 metros quadrados. Eu vou deixar aqui a planta para quem está vendo aqui pelo... que tá pelo outro canal. No nosso canal, que aí você consegue visualizar essa suíte master. Olha como que a suíte master é. Então, ela tem o quarto, a varanda. Esse quarto aí, em primeiro lugar, ele tem o quê? Uns 15 ou mais? Aproximadamente 15 metros quadrados. Tá. Então, aí ele tem aproximadamente 15, que já é mais do que o convencional. Então, ele cabe uma cama king, que é o padrão de luxo. Lembra que a gente está relacionando isso ao padrão do imóvel? E, no caso, a suíte master, ela tem o quê? Um bom banheiro, tá? Que provavelmente ele tem uma banheira, tá? Mas não necessariamente, que hoje em dia tem muitas pessoas que preferem, ao invés de uma banheira, 2 chuveiros, tá? Ou 2 cubas, né? Então, quando tiver o marido, né? No caso de um casal, a mulher consegue usar também uma cuba separada, vai ter 2 cubas ali. Ou melhor, 2 pessoas, né? Pode também ser 2 mulheres, 2 homens. Enfim. Sim, 2. Exatamente. E também o closet, tá? É um outro item que caracteriza a suíte master. Bora lá, Ana. Bem, então eu deixei aqui um pouquinho a planta para vocês visualizarem essa suíte master com banheiro, closet. E outra coisa excelente que essa suíte master tem é esse varandão que bate um solzinho gostoso, que agora, né, que as pessoas estão passando muito tempo em casa, também estão valorizando muito, e ele dá para uma área verde, tá? Então é maravilhoso, porque é um apartamento que tanto os fundos do apartamento, ele é indevassável, ou seja, não tem nenhum vizinho ali te olhando, então a pessoa tem um chuveiro nessa varanda da suíte master, tá? E a pessoa pode ficar ali sentada, tomar um sol de biquíni e não tem ninguém ali atrás para olhar. Olha só que maravilhoso. E lá na frente também não tem nenhum vizinho para incomodar. Aliás, não tem nenhum vizinho também de porta, porque essa planta é uma planta de 1 por andar, tá? Bem, então voltando aqui, é só para vocês irem imaginando esse imóvel, tá? A gente parou aqui nesse quarto da suíte master e aqui dá para ver o balcãozinho, ó, e o verde lá atrás. E é bem interessante também, gente, que ao preparar e vocês gerenciarem esse fotógrafo, né, acompanharem essa produção de fotos com o fotógrafo profissional, que indique para ele sempre deixar a paisagem entrar, né? Então, a cortina semi-aberta. Por quê? É importante que quem está visitando, mesmo que pela internet, esse imóvel, entenda a relação dele com o espaço exterior também, tá? Principalmente quando isso é uma característica que agrega, né? Exatamente. Se é uma vista bacana,
eu tenho um verde com um passarinho cantando de manhã, então uma coisa super relaxante, super privada também, né? Porque você não tem um vizinho te olhando por ali, enfim. Então, olha só, essa daqui seria a sala íntima desse apartamento, que é aquela sala central, uma saleta, que antigamente também era uma sala de TV, tá? E aqui a intervenção que a gente fez foi substituir o carpete, pois também era carpete, e usamos um piso bem parecido com o da sala, porém a gente optou pelo acetinado. Gente, o luxo hoje é um luxo low profile, é um luxo essencial. Então, muitos acabamentos, eles são acetinados, tá? Então, olha só como é importante a gente entender que não faz parte do gosto pessoal. Não faz parte do eu gostar de brilho, né? O fato é que quando a gente vai especificar, indicar a troca de um piso, a gente tem que pensar no tipo de público que vai comprar aquele imóvel, qual o padrão daquele imóvel, para a gente imaginar, né? E a gente pesquisar os possíveis materiais que mais agradam aquele tipo de público. Então, independente do gosto pessoal, existe uma estética própria de cada padrão desse. E isso a gente tem que entender, tá bom? Porque quando a gente faz design de interiores, a gente estuda o quê? O gosto pessoal daquela família, daquele cliente específico. Então, a gente vai fazer personalizado, customizado, tá? E aqui na decoração imobiliária, a gente vai buscar justamente a impessoalidade. Por quê? Porque a gente quer atrair o maior número de pessoas e não criar um obstáculo por causa de uma cor ou de um papel de parede e deixar de vender um imóvel de 3 milhões por causa de um papel de 600, de R$1.000. Vocês estão entendendo? Então, a gente atua, né, neutralizando esses espaços para tirar, exatamente, eliminar os gostos pessoais, tá bom? Então, isso é uma forma do homestager, é um preceito, é um embasamento que a gente tem que ter para a gente poder atuar e fazer um bom trabalho. E o nosso bom trabalho, ele está relacionado à efetivação dessa venda desse imóvel. Então, quando isso se concretiza, a gente sabe também que o nosso trabalho foi bem desempenhado, tá bom? Deixa eu responder algumas dúvidas aqui. A Camila perguntou, esses móveis já existiam no apartamento? Alguns sim, que você até... eu acho que não vai dar para ver aqui nessa foto, mas alguns eles vieram de uma outra cidade da onde esse proprietário morava, tá? Mas basicamente, eu acho que talvez a sua maior dúvida é saber se a gente adquiriu algum móvel, tá? A gente não adquiriu. O que a gente fez? A gente relocou os móveis para quê? Para que eles criassem ambientes, tá? A gente então ambientou usando os móveis que eles já tinham. O que a gente optou em fazer? O investimento que foi feito, ao invés de fazer investimento imobiliário, tá? Já que a intenção é vender, a gente fez um investimento mínimo na parte física. Ou seja, aonde existe uma maior objeção, tá? Do possível comprador. Porque quando a pessoa está comprando imóvel, é legal a gente criar essa ambientação e tudo, mas não vai fazer diferença se essa poltrona é uma poltrona assinada, porque ele não está levando em consideração que ele vai levar a poltrona, ele vai ficar com o que é fixo no imóvel. Então, ali ele vai estar avaliando o que já está fixo e também a proporção dos espaços. Então, na decoração imobiliária, na verdade, o móvel está ali, né? O mobiliário está ali, ele não está ali apenas para decorar, ele está ali para ajudar na composição e na percepção do espaço, que é um grande problema e uma grande dificuldade da grande maioria das pessoas, tá?
tá? Então, o que a gente fez? A gente relocou esse mobiliário de forma que ele estivesse proporcional aos espaços, porque a gente sabe que nesse tipo de decoração, a gente tem que deixar mais espaços livres, tá, gente? Existe uma proporção que a gente leva em consideração para que os espaços percebam maiores. E, na verdade, nem é tão assim. É porque a grande maioria das pessoas, com o tempo de vivência num imóvel, né, numa casa, ela vai acumulando mais coisas, mais mobiliário, mais móveis. E aí acaba dando a sensação de que ali não vai caber mais nada. E é exatamente essa sensação que a gente tem que eliminar, porque senão fica mais difícil vender esse imóvel, tá bom? Ana, posso responder outra dúvida? Pode passar a imagem, de repente eu vou responder a outra dúvida. Uhum. A outra dúvida é se a gente contrata, se a gente indica algum profissional. Não, a gente não indica, a gente contrata, a gente mesmo contrata. A gente executa o trabalho, a transformação. Por que isso? Porque o que acontece? Quando você indica, você perde um pouco o controle de como é que vai ser executado aquilo, do dia, não é você que está contratando, então você não pode cobrar as fotos. Então tem uma série de fatores que fez com que a gente criasse esse modelo, tá? Então a gente faz um pacote e a gente mesmo entrega não as fotos todas que o fotógrafo tirou, mas sim as fotos que são mais importantes para ajudar esse cliente a vender o imóvel, tá? Uma das partes mais difíceis é justamente essa, é a edição. Você entender quais fotografias ali de fato vão ajudar a mostrar os melhores ângulos desse imóvel. Bem, gente, e aqui a gente vai para um ponto crucial, tá? Para quem não domina ainda a decoração imobiliária, a cozinha e banheiros, áreas molhadas, geralmente são áreas que impactam muito a decisão de compra, tá? A decisão de escolha. Por quê? Porque a gente sabe que uma obra dessas áreas, com essas instalações, né, de água e etc., de revestimentos, fica sempre muito caro, né? Fica mais caro do que você simplesmente pintar um apartamento. Então, imagina, você tem que trocar uma bancada, você tem que mexer na hidráulica. Além de ser mais caro, é mais estressante para essa pessoa que vai morar ali, né? Vai se mudar e ter esse tipo de intervenção de obra dentro da casa. Então, a tendência das pessoas, de um modo geral, é comprar esse imóvel o mais pronto possível, sabendo, claro, que existe essa fase da personalização depois da compra. E, consequentemente, se você faz um bom trabalho de home staging, você pode até ser contratado por esse, né, outro comprador, esse comprador. Mas o que é importante é a gente entender e passar isso para o nosso cliente, que as áreas molhadas geralmente são um ponto de atenção de investimento maior. E nesse caso era fundamental, porque a gente olhando essa cozinha, não estamos falando se ela é bonita ou se ela é feia, a da esquerda, a do antes, né? Mas ela indica, né? Ela remete a um tempo do passado. Vamos dizer, ela é antiquada, ela é kit, né? Chega a ser kit, porque existia uma época que se usava esses cabuchões, né? Que é esse piso com esse quadradinho no meio, esse preto e branco, que até é clássico, mas não nessa situação aqui. Então, nessa situação aqui, ela se tornou defasada, tá? E não cabe nessa estrutura desse imóvel, né? Nessa visão de luxo desse imóvel, tá bom? Então, a gente percebe que o quê? Olha a transformação das nossas sugestões. O mercado de luxo, a gente tende a ser mais monocromático, tá? Tudo quase da mesma cor.
E é exatamente esse ponto que a gente trouxe para o conceito da nova cozinha, tá? A gente deu um toque de sofisticação com os equipamentos premium no aço inox e uma vitrine para copos e taças com vidro espelhado. E aí, gente, basicamente, essa foi a intervenção, os equipamentos, a nova bancada, os revestimentos, a iluminação. Então, aqui a gente pode dizer que foi um redesign dessa cozinha, tá bom? Foi uma transformação, makeover. Foi uma obra total, tá? E aqui a gente também vê, dentro dessa continuidade dessa cozinha, a área de serviço como era e como ela ficou. Vejam que foram intervenções simples, mas que fizeram total diferença e por isso o impacto também da foto do antes e depois, tá bom? Bem, aqui agora a gente vai para o segundo mais importante, que são os banheiros, né? Então, quando a gente olha para esse banheiro da esquerda, como eu falei, não é que esteja ruim, não é que seja feio, tá? Mas é que ele não está de acordo com esse padrão de imóvel e nessa situação que a gente vive agora. A estética, ela vai se renovando, ela vai mudando. E a gente tem que trazer isso para o nosso cliente. Então, o que a gente fez aqui? Porque a gente tem que ter impacto visual e menor custo possível para a gente atingir esse equilíbrio, essa matemática que vai fazer com que essa decoração ela não seja só bem-estar, mas ela seja um investimento que vai gerar o retorno, que é a própria venda desse imóvel e vai trazer a liquidez, né, dessa venda, o dinheiro dessa venda para esse proprietário. Então, aqui, basicamente, a gente fez a pintura do revestimento com cimento queimado, a banheira ficou a mesma e trocamos armários e bancadas, tá? A gente até colocou uma iluminação azulzinha em cima da banheira para dar uma bossa, tá? Fizemos a adesivação do blindex, que era antigo e estava com manchas. Então, a gente adesivou. Isso faz com que ele se renove também esteticamente. E aí, você tem uma situação que, vamos dizer, é uma renovação realmente visual, tá? Desse banheiro. Então, a gente procura exatamente isso, uma neutralidade, a funcionalidade e o padrão dos acabamentos usados ali que estejam dentro desse padrão desse móvel, tá bom? Aqui é um detalhe da cenografia e da ambientação, que é muito importante na hora das fotos a gente se preocupar também e a gente fazer da mesma forma que os hotéis fazem, né? Demonstrando o café da manhã e algumas cenas montadas justamente para quê? Para aguçar a nossa imaginação e a nossa intenção e a vontade de querer estar ali desfrutando daqueles momentos. Então, isso a gente usa nas cenas do homestaging, tá? Isso é uma das etapas da decoração imobiliária, a produção da decoração para as fotos. E antes a gente pode fazer essa renovação, como eu mostrei, do próprio banheiro. Tá bom? Ana, posso ler uma pergunta? Pode, claro. Vamos lá. Então, vocês têm uma equipe de profissionais para executarem esses serviços? Você responde? Pode responder. Pode responder. Nós temos, sim, uma equipe de profissionais, e quando a gente não tem esse profissional, a gente busca essa parceria para quê? Para a gente atender o nosso cliente num formato completo. O que significa isso, gente? A gente tem uma escala de serviços aqui no escritório, tá? Que faz com que, numa estratégia de marketing, isso seja lucrativo para a gente. A gente criou um fluxo do escritório próspero, onde a gente tem um serviço de entrada, que é a consultoria, até esse cliente contratar a gente para esse serviço de maior valor agregado, que é essa obra total. A gente chama de turnkey.
é a implementação. Então, a gente não vende o projeto para ele, a gente vende a conclusão e entrega a transformação e entrega para ele as fotos, né, perfeitas para irem para os portais imobiliários. Outra pergunta. No caso da cozinha, precisou de um projeto? Então, como eu falei, existem homestagers, e aí a gente pode até explicar um pouco mais, né? Que é esse nicho específico, e que hoje, no mundo, existem apenas menos de 10 mil profissionais especializados na decoração imobiliária, no homestaging, tá? Que foi a técnica vinda dos Estados Unidos, tá bom? E aqui a gente, claro, tem o nosso jeitinho decorar para vender, tem um jeitinho também brasileiro de se fazer, né? Claro, adaptando para o nosso mercado imobiliário, que é diferente do mercado americano, que é diferente do mercado europeu, né? Nós temos algumas peculiaridades e a gente teve que adequar essa técnica para a gente introduzir aqui. Mas voltando à pergunta em si, no caso da cozinha, precisou de um projeto e como eu sou designer de interiores, eu mesma posso produzir esse projeto. Porém, se você for homestager, mas não tenha essa especialização. Lembrar que é um projeto mais simplificado. Sim, é um projeto mais simplificado. Porque é todo feito com parcerias. Então, a empresa que vai fazer o mobiliário você não faz o detalhamento da marcenaria. Por quê? Porque já tem toda a equipe envolvida naquela execução. E a gente, dentro do método, a gente ajuda vocês a estruturarem e formatarem esse tipo de serviço. Que, na verdade, gente, olha só, cá entre nós, enquanto a gente vende R$1, né, de projeto, a cada R$1 que a gente ganha fazendo projeto, com a implementação, a gente pode ganhar até 5 vezes mais. É um trabalho extremamente lucrativo para o escritório e que também traz para a gente um portfólio muito mais bacana, porque somos nós que produzimos a decoração, né? E nós fazemos a fotografia, e isso já está tudo incluído no pacote. Então, quantos projetos a gente faz que acabam sendo interrompidos porque não se conclui da forma que a gente projetou, enfim, a gente acaba não usando aquele projeto no nosso portfólio, nas nossas redes sociais. Então, isso também é uma forma, a decoração imobiliária passou a ser para a gente uma forma da gente ter um portfólio mais bacana, desses antes e depois, dessas transformações. E isso também ajuda a outro cliente entender melhor o que a gente faz e qual é o nosso diferencial. E a gente também vai terminando por aqui esse estudo de caso desse apartamento de luxo. E é sempre bom lembrar que a gente quis trazer esse caso de um apartamento de luxo, de um imóvel de luxo, porque muitas vezes a decoração e o homestaging são associados a médio padrão, a padrões mais simples, por serem uma decoração mais básica e mais impessoal. Isso não quer dizer que não exista o homestaging para o padrão alto ou para o padrão luxo, tá? Então, foi com esse exemplo que a gente, com esse case, que a gente quis informar e trazer essa informação para que vocês, né, para quem já atua, inclusive, com clientes desse porte, né, eles têm um imóvel, compram outro e tem que vender e tem que despersonalizar e tem que produzir essa fotografia, e aí entra você também nesse outro serviço para o seu próprio cliente. Tá bom, gente? Isso aí, gente. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.